Vem cá, Casemiro era um jogador ruim? Hoje é um craque, né? Solta a vinheta. Fala galera, esse é o primeiro programa do Futebol Opinião e hoje falaremos em Carlos Henrique Casemiro. Christopher Cordeiro do Futebol Opinião aproveita, toca no sininho, se inscreve no canal para não perder nenhum programa. Toda quarta-feira de 11 da manhã vai ter programa do Futebol Opinião. Carlos Henrique Casemiro, hoje um cracaço no Manchester United, mas nem sempre foi assim. Revelado no São Paulo, em Cotia, Casemiro era conhecido pelo bom passe, por qualidade, chamado de superestimado, muitas vezes de preguiçoso. E é assim, muito disso se deve à questão de posicionamento errado. Antigamente, na época do São Paulo, ele é escalado sempre de segundo volante. O primeiro volante à época era o Denilson, que jogou também na base do São Paulo e foi para o Arsenal da Inglaterra, onde se destacou. Jogou no futebol europeu em alguns clubes e na época, em 2012, 2013, era o dono da posição. Então, Casemiro, por ter um bom passe, por ter um chute razoável, muitas vezes foi escalado de segundo volante. A coisa não rolou. Ele tinha qualidade, mas não tinha essa característica, essa desenvoltura de poder chegar mais à frente sempre, toda hora. Ele até que tem gols hoje de fora da área, com um bom chute, mas isso não era rotina, isso era de vez em quando que acontecia. A grande qualidade de Casemiro desde sempre, sempre foi cobertura, obediência tática, um poder defensivo muito forte, ele muito forte fisicamente, é um jogador que se cuida muito. Então essa característica foi que fez com que ele se destacasse nessa posição, que pediu a contratação dele frente ao Real Madrid, e enxergou em Casemiro essa característica de poder defender, de ter qualidade no passe. Casemiro ele tem uma característica muito importante hoje que eu vejo, que ele desarma, ele dá o bote já armando o jogo, ele já dá o corte vendo o lance futuro. Mas ainda jovem, já na base do São Paulo, foi campeão no São Paulo pela Copa São Paulo Futebol Júnior e naturalmente já subiu para o profissional, subiu muito cedo. O time do São Paulo recheado com alguns craques já rodados. A época tinha no elenco o Kaká, que vinha do Milan, depois da sua segunda passagem, o próprio Denilson, que tinha rodagem na Europa, Paulo Henrique Ganso, que hoje destaque do Fluminense, na época jogava no São Paulo também. E esses veteranos acabam precisando de alguém que corra por eles. Então buscaram em Casemiro uma característica que ele não tinha, uma característica dele que era técnica, ele tinha que estar se doando nessa questão da marcação e avanço, e isso não era a característica do Casemiro. Muitas vezes também até a postura séria de Casemiro e o jeito, a sua personalidade forte de como receber essa crítica, ele foi visto muitas vezes por parte da torcida do São Paulo como marrento, como preguiçoso, coisa que ele não era. E tempos depois foi contratado frente ao Real Madrid, a princípio, para fazer parte do Real Madrid B, né, o Real Madrid Castilha, e muitos ainda viram até piada, achando que estavam superestimando o Casemiro, que ele não tinha capacidade de chegar no futebol europeu com aquilo que ele apresentava até então no São Paulo. No meio tempo, emprestado ao Porto, com opção de compra, e nisso a galera já achava, oxe, com pouco tempo vai retornar ao Brasil. E aí, treinado na época do Porto pelo Lopetegui, que tempos depois foi técnico da seleção espanhola, conseguiu sim encontrar a característica principal do Casemiro, que era de primeiro volante ali, na frente da zaga, protegendo a zaga e com bom passe para poder fazer, para achar essa saída. E em pouco tempo no Porto, o Casemiro já se destacou. E ele destacando, levando o Porto às quartas de final da Champions, que até então tinha muito tempo que o Porto tinha conseguido isso. Em 2003, só quando teve a campanha de campeão. Após esse tempo, não tinha muito tempo que não chegava, e o Casemiro foi grande destaque daquele time para que ele chegasse nesse momento. E aí, José Mourinho, enxergando isso, já falou e trouxeram o Casemiro, quebraram o contrato desse empréstimo com possibilidade de compra, pagaram mais de 7 milhões para poder trazer, de euros, para poder trazer o Casemiro de volta.
E aí, quando ele chegou em Madrid novamente, já para o elenco principal, não mais o Real Madrid B, formou meio campo ali, tinha concorrência duríssima com o alemão Khedira, com Luka Modric, com Xabi Alonso. E ficou difícil também ele conseguir essa posição, mas logo Zidane, quando assumiu o técnico do Real Madrid, já enxergou em Casemiro aquele potencial e aí ele já conquistou com méritos próprios, ficou dono da posição. Inclusive em entrevista, o próprio Zidane dizia que Casemiro é quem dava equilíbrio àquele meio campo. E também com a chegada do Toni Kroos, eles formaram um trio de meio campo ali extremamente vencedor. Imagine, você tem um meio campo ali com Casemiro protegendo a zaga, Toni Kroos e Luka Modric. Eles ganharam 3 Champions seguidas. O Casemiro tem 5 Champions na carreira, mas 3 delas já no início dessa fase. Barcelona vivia o auge. E o Real Madrid queria montar um elenco para neutralizar aquele trio vencedor, na época do trio MSN, com Messi, Suárez e Neymar. Chuva de títulos, e títulos importantíssimos, né? O Casemiro tem hoje 3 La Liga, 5 Champions League, 3 Mundial de Clubes, 3 Supercopa da UEFA, 3 Supercopas da Espanha, uma Copa do Rei, multicampeão. Já tinha sido campeão lá atrás, como eu já falei, com o São Paulo pela Copa São Paulo Futebol Júnior e também conquistou a Copa Sul-Americana em 2012. Então, multicampeão, dono da posição, e arrisco-me a dizer que um dos melhores volantes, primeiros volantes, da seleção brasileira em todos os tempos. Ele dono da posição na seleção, com esse destaque, dizendo até que um dos melhores jogadores da seleção brasileira. Então, Casemiro conseguiu esse status por méritos próprios. E muito por conta de você achar a posição correta. Quase se joga fora uma carreira por colocar o jogador na posição errada. A princípio querendo que ele fosse segundo volante, mas a posição, o talento dele foi aflorado, toda a capacidade chegou no extremo, no ápice, quase que da perfeição, ele na sua posição de primeiro volante. E olhe que mesmo ele jogando de primeiro volante, ele tem gols importantíssimos. Já fez gol em Copa do Mundo, tem gol em final de Champions e outras fases também. Ele sempre aparece ali na frente da área, numa bola sobrada, vai de primeira, ou então arrisca um chute. Essa confiança, o meio campo, a solidez, o encaixe, o entrosamento, também faz com que ele possa chegar, porque ele sabe que os companheiros de meio vão fazer essa por ele. Agora, em agosto de 2022, quis se desafiar, conseguiu um contrato com o Manchester United, muitos dizendo que ele estava se arriscando, porque o Manchester, desde que chegou essa era de dinheiro na Premier League, com clubes que vem crescendo em Chelsea, outro exemplo, o Manchester City, o Manchester United vem de um jejum completo desde a saída de Alex Ferguson lá atrás. E apostaram primeiro em Cristiano Ronaldo, depois trouxeram Casemiro. Casemiro com um salário superior ao que ele ganhava no Real Madrid na época, mas um risco, as pessoas achando que ele poderia manchar a carreira ou diminuir a crescente que ele vinha, achando que ele ainda tinha potencial de disputar grandes ligas, mas ele melhorou o Manchester United. O Manchester United que na temporada anterior nem para a Champions League havia ido, tinha ficado em 6º lugar. Ele, com a chegada dele, eles bateram o 3º lugar na Premier League no ano passado e vão disputar a Champions esse ano. Ele melhora, ele traz a solidez defensiva que o time precisa. Hoje o meio campo formado por o próprio Casemiro, o Bruno Fernandes de segundo volante, o Eriksen sueco no meio campo ali criando, conseguiram achar esse encaixe também no Manchester United, que vem nessa busca de poder retornar ao topo do mundo, por onde esteve muito tempo, né? O Manchester United, dos maiores clubes do mundo. Pois é, gente, o Casemiro não era um jogador ruim. Futebol, opinião. Ele não era ruim, só estava na posição errada. Após isso, não tem nem o que se provar, todo mundo sabe o nível que Casemiro chegou hoje. E assim, se você discorda, deixa o comentário. A gente quer, ou concordando ou discordando, deixa o comentário do que você acha de Casemiro desde o início da carreira. Concorda com a torcida que achava que ele era um jogador ruim? Ou acha realmente que ele estava na posição errada? Ou acha que era porque ele era muito jovem e não tinha desenvolvido ainda?
ou a mente dele não estava preparada para ser campeão, ou estava no time errado. Enfim, qual a sua opinião? Dê a sua opinião nos comentários, ela é muito importante. E até semana que vem, quarta-feira, 11 horas da manhã, futebol, opinião tratando de outro tema. E ó, vou deixar logo um spoiler aí, viu? Semana que vem falaremos de Giuliano Belletti. Valeu!